Bom dia, oitavo ano. Belezinha, minha gente? Tudo bem? Nós vamos entrar numa matéria agora fantástica, né? Que é a Revolução Francesa. Muito bacana mesmo. Essa matéria, ela tem uma importância muito grande. Deixa eu explicar para vocês entenderem. Lá no sexto ano, quando a gente estuda a linha do tempo, né? A gente faz aquelas divisões que o historiador europeu fez, né? Que é aquela linha do tempo com a divisão de pré-história, história antiga, média, moderna e contemporânea, né? E a Revolução Francesa, ela vai terminar a Idade Moderna abrindo a Idade Contemporânea. Então, a Revolução Francesa, ela tem um papel assim fundamental, né? Primeiro porque ela utiliza dentro desse processo revolucionário as ideias iluministas, não é? Essa que a gente já viu, né? E já estudou e tal, né? E a Revolução Francesa, no término dela, pessoal, nós vamos ter o governo de Napoleão Bonaparte, não é? Terminada a Revolução Francesa, nós vamos ter o governo de Napoleão Bonaparte. Então é um período muito importante da história mundial, principalmente da história da França, né? Então, como já foi dito, ela abre o processo aí da, da história contemporânea. Veja bem, quando nós estudamos, por exemplo, revolução, vocês já sabem, todas as vezes que a gente vai falar sobre revolução, o que eu trabalho com vocês? Revolução significa mudança. Então a gente viu a Revolução Industrial, por exemplo. O que houve na Revolução Industrial? Uma mudança. Mudança de quê, pessoal? Uma mudança social, uma mudança econômica, né? Uma mudança de produção. Então antes eles tinham um sistema artesanal e aí eles passam para o sistema de manufatura. Então nós temos mudanças, né? Aqui na Revolução Francesa também da mesma forma. A gente vai começar a estudar a Revolução Francesa com o rei, né, Luís XVI, né? Ele que governava a França pré-revolucionária, né, antes da Revolução. E aí você vai ver que era um governo autoritário, que era um governo que não respeitava os poderes, né, que era o rei na realidade ele era muito duro com a sua população, né? As pessoas eram obrigadas a pagar impostos, você tinha grupos que não pagavam, né? E isso ao longo do tempo vai haver essas mudanças, né? Vai havendo essas modificações, porque a população ela não fica satisfeita com aquilo, então ela vai, de uma certa forma, lutar para que mudanças ocorram na França e, e isso aí que vai desencadear nesse processo revolucionário que nós estamos falando, tá legal? Então nós vamos trabalhar aí as atividades, essas atividades ela vai pontuando aqui o nosso livro, né, os pontos mais importantes, ela dá uma base para a gente pontuar e a gente vai trabalhando isso daí. Primeira questão que nós temos lá é a seguinte: como encontrava-se a França no final do século XVIII? Isso é importante, sabe por quê? Porque assim, é, por que essa população vai almejar uma revolução? Não é? Porque elas estavam insatisfeitas com alguma coisa. E qual que era a insatisfação da população? Era a França do século XVIII, né? Então, olha o que o texto diz pra gente. No final do século XVIII, a França era uma monarquia absolutista. Então você tinha um monarca, um rei absolutista, tá? Governado por esse rei que eu falei para você, que é o Luís XVI, concentrava todos os poderes do Estado nas suas mãos. É como se o poder legislativo, executivo e judiciário tivesse o poder na mão deles. Ele controlava os julgadores, controlava aqueles que legislavam e ele próprio era o poder executivo. Então ele que mandava, ele que comandava, né? A sociedade ainda mantinha bases feudais, lá daquela época da sociedade feudal que nós estudamos ano passado, né?
senhor feudal, né? Então aquelas bases feudais, né? E estava dividido em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Tem a questão número 2, número 3, número 4 que pergunta sobre o primeiro, segundo e terceiro estado. Lá vou explicar para vocês o que seria primeiro e segundo estado, tá? Mas era... Então você tinha aí, mantinha bases feudais, estava dividido em primeiro, segundo e terceiro estado, né? É... Isso aí em termos de sociedade. Agora, terminou aí, professor? Não. Lá na página 91 você vai falar sobre a economia também, tá? A economia teve um grande crescimento ao longo do século XVIII. As manufaturas que inicialmente atendiam apenas às necessidades da corte, produzindo armas, joias, móveis, etc., concentravam-se e diversificavam, favorecendo a formação de uma próspera burguesia. Os burgueses acumulavam riquezas e propriedades, condição que lhe permitia pressionar a corte para obter postos do governo, tá? Essa burguesia, pessoal, quem que era o burguês? Era o comerciante, que começa a se enriquecer muito e que vai começar a pressionar esses governantes para que venha desabrochar mais no futuro ali o que nós chamamos de Revolução Francesa, tá? No decorrer do século XVIII, toda a sociedade francesa, principalmente a burguesia, sentia a transformação promovida pelo crescimento econômico. Beleza? Então isso aí que era a sociedade francesa no final aí, né? Como se concentrava a França no final aí do século XVIII. Essa era a situação da França. Tudo bem? Número 2. Como era formado o primeiro Estado? Pessoal, presta atenção numa coisa. A sociedade francesa, ela dividia-se em 3 estados. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado, né, ele era formado pelos representantes da Igreja Católica, ou seja, pelo clero, tá? E o primeiro estado, ele tinha uma característica básica. Eles não pagavam impostos. Então vamos lá. O primeiro estado era formado pelos representantes da Igreja Católica. Quem que eram os representantes da Igreja Católica? O clero. Característica básica do primeiro estado. Eles não pagavam impostos. Tá bom? Beleza. Como era formado o segundo estado? O segundo estado, ele era formado pelos nobres, ok? Pela nobreza. Quem que eram os nobres aí? Eram aqueles nobres feudais, eram os nobres parentes do rei, ok? Outra característica do segundo estado, ele era constituído pela nobreza, que eram os familiares dos reis, às vezes aqueles senhores feudais, né, porque tinha característica feudal ainda, tá? Característica do segundo estado, também não pagava impostos. Então você já vai começando a observar que tanto o primeiro quanto o segundo estado, eles tinham uma característica comum. Nem o primeiro e nem o segundo estado pagavam impostos. Ok? Beleza. Quarta questão. Como era formado o terceiro estado? Bom, o primeiro estado era formado pelo clero. O segundo estado era formado pela nobreza. O terceiro estado, ele era formado pelo restante da população francesa. Aí você vai dizer assim para mim, ô professor, o terceiro estado, ele era constituído apenas de pessoas pobres? Não, senhor. Não, senhora. Ok? O terceiro estado, ele era uma classe heterogênea. Então, ele se constituía de pessoas ricas e pessoas pobres. Então, quem compunha o terceiro estado? Compunha, por exemplo, a alta burguesia, que eram ricos, não é? Mas não eram nobres. Os burgueses, eles eram comerciantes, eles eram ricos, mas não eram nobres. Então, a alta burguesia, a média burguesia, a baixa burguesia, os sans-culottes, os camponeses, não é? Os artesãos,
Então era um grupo heterogêneo. Era um grupo de pessoas ricas, de classe mais baixa e assim por diante, não é? Olha o que o texto fala para a gente que o terceiro estado obrigava os camponeses, os operários, os profissionais liberais, os pequenos, médios e grandes burgueses, ou seja, era o conjunto da população, né? Então era aquele grupo todo. Então veja bem, primeiro estado formado pelo clero, segundo estado formado pela nobreza e o terceiro estado era formado pelo restante da população, que se compunha, né, de pessoas ricas e pessoas pobres. O terceiro estado era uma classe heterogênea, não é? Então havia divisões ali de classes sociais, tá? Então tinha pessoas muito ricas dentro do terceiro estado, que eram esses burgueses, né? A grande burguesia que estava ganhando muito dinheiro nesta época com o seu comércio, com a venda de seus produtos. Alguns burgueses, eles compravam títulos de nobreza para se tornarem nobres. Então isso às vezes acontecia, não é? Eles pagavam ali por um título de nobreza, tá? Mas o terceiro estado era formado assim, ok? Beleza? A questão número 4, número 5, desculpa, está pedindo assim: disserte sobre a economia da França antes da Revolução. Eu até tinha feito isso, né? Que é essa da página 91. Eu tinha colocado como se encontrava a França no final do século XVIII. Então eu tinha colocado sobre tudo, sobre a sociedade e sobre a questão relacionada à economia. Mas vamos de novo. A economia francesa teve um grande crescimento ao longo do século XVIII. As manufaturas, que inicialmente atendiam apenas necessidades da corte, produzindo armas, joias, móveis, etc., cresceram e se diversificaram, favorecendo a formação de uma próspera burguesia. Os burgueses acumularam riqueza e propriedade, condições que lhe permitiam pressionar a coroa para obter postos do governo, funções reservadas apenas aos nobres, e a participar assim da direção do Estado. Pessoal, por que olha, veja bem, você poderia perguntar assim, professor, já que esse terceiro estado tinha uma classe que era a burguesia, que era muito rica, né, que era a alta burguesia, qual que era o interesse deles, por exemplo, em se tornar nobres? É porque, veja bem, pessoal, eles eram muito ricos, mas eles não tinham poderes políticos. Quem tinha poder político naquela época, é, lá na França, era só o segundo estado, né? Só o segundo estado que seria os reis ali, os nobres, né? A nobreza. Só eles que teriam direitos políticos. Então era importante ter direitos políticos, porque eles não podiam, por exemplo, votar, né? Deputados, senadores e assim por diante, e eles queriam esse tipo de poder. Por isso que não era importante para eles terem só dinheiro, né? Por isso que eles almejavam algo diferente dentro da França, tá? Número 6. Qual o fator comum entre o primeiro e o segundo estado? Eu já falei para vocês. O fator comum entre o primeiro e o segundo estado é que tanto o primeiro estado quanto o segundo estado, eles não pagavam impostos. Os impostos só sobravam para quem então, professor? Os impostos só sobravam para o terceiro estado. O terceiro estado era o único grupo na França naquela época que pagavam impostos. Nem primeiro e nem segundo estado pagavam impostos nessa França pré-revolucionária. Ok? É... Por que porque o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais? Pessoal, Assembleia dos Estados Gerais. Vamos lá. O que ocorria na França naquele momento, né? Você tinha, por exemplo, um grupo, o primeiro estado, que não pagava impostos, o segundo grupo, a nobreza, que não pagava impostos, e os impostos só
quem pagava era o terceiro estado. O governo francês, durante uma época, ele fez péssimos acordos comerciais, né? Ele teve que pagar aí dinheiro a outros países. A França encontrava-se numa situação difícil e todas as vezes que a França tinha problemas econômicos, a única coisa que vinha na cabeça do rei naquela época era aumentar impostos, tá? Então era um governo seguinte, olha, o caixa o caixa está baixo, o que, que nós vamos fazer então? Nós vamos aumentar impostos. Então, nesse primeiro momento, o que, que o rei Luís XVI pensou, né? Para conseguir mais dinheiro. Em vez de aumentar impostos, ele pensou o seguinte: eu vou taxar o primeiro e segundo estado. Vou criar um imposto para o primeiro e segundo estado, tá? Só que quando ele propõe essa ideia, né, primeiro e segundo estado, eles não aceitaram de forma alguma. Então eles pediram ao rei o seguinte: o rei, faz o seguinte, vamos fazer então a convocação da Assembleia dos Estados Gerais e vamos votar isso daí. O que, que era a Assembleia dos Estados Gerais? A Assembleia dos Estados Gerais, eles iriam se organizar para fazer uma espécie de votação, para ver o seguinte, ó, o que, que seria discutido na formação da Assembleia dos Estados Gerais? Seria discutido o seguinte: se o primeiro e o segundo estado pagariam esses outros impostos que estavam sendo criados ali, ou não, ou se eles passariam esses impostos para que o terceiro estado pagasse também, não é? Então, o rei, o que, que ele faz? Ele faz a convocação da Assembleia dos Estados Gerais. Só que na Assembleia dos Estados Gerais, como é que funcionava o sistema de votação? Não era um voto por pessoa. O voto era por grupo. Por exemplo, o primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado tinha direito a um voto e o terceiro estado tinha direito a um voto. Com essa Assembleia dos Estados Gerais, o primeiro e o segundo estado, lógico que eles iam votar juntos, né? Contra os impostos para eles pagarem. E aí sobraria para quem? Sobraria para o terceiro estado pagar, ok? Então, o terceiro estado ele não concorda com isso e ele queria que o sistema de votação fosse por deputados. Como o terceiro estado tinha mais deputados, né, o voto seria por cabeça, por deputado. Como o terceiro estado teria mais deputados, automaticamente eles conseguiriam vencer aí e colocar o primeiro e o segundo estado para pagar. Tá, então vamos lá. A pergunta aqui é por que o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais? Não é? Então vamos ver aqui, ó. Na esperança de conseguir aprovar mudanças fiscais na França, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais. Reunindo pela última vez mais de um século, essa Assembleia era composta pelo monarca e pelos deputados representantes de cada estado. Não era uma instância de decisão com poder independente, mas uma forma de o monarca consultar os súditos por meio de seus representantes. No dia 5 de maio de 1789, os Estados Gerais se reuniram em Varcelas para a primeira sessão. Apesar de muitas discussões, seus membros não conseguiram chegar a nenhum tipo de acordo. Os representantes do terceiro estado, que era a maioria, presta atenção, queriam o voto individual, ou seja, o voto por deputado. Já o primeiro e segundo estado, não. Como é que eles queriam o voto? Eles queriam um voto por estado. Aqui, ó. O clero e a nobreza exigiam um voto por estado, pois eles votariam unidos, né? Um voto do primeiro estado, um voto do segundo estado, um voto do terceiro estado, ficaria 2 contra 1. Então eles colocariam para quem pagar esses impostos? Nas costas de quem? Do terceiro estado, que já era o único grupo que pagava mesmo, e aí eles teriam que pagar mais esses impostos aí, tá? Aí diante desse impasse, a gente vai ver mais para frente. Tudo bem? Tá legal, pessoal? Então era isso.
O rei, então, ele convocou a Assembleia dos Estados Gerais para ele decidir, na realidade, sobre esses impostos que estavam sendo criados ali, porque o dinheiro estava curto, né? Ele tinha coisas para pagar, né? A situação econômica não era boa. Aqui fala, olha, que uma grave crise financeira, né? Era uma austera reforma fiscal, cobrar impostos às populações. Toda vez que precisava de dinheiro, nós tínhamos o quê? A cobrança de impostos. Era assim que o rei Luís XVI, era assim que ele agia. Tá legal? Vamos lá, questão número 8. Como era o sistema de votação dessa Assembleia? Acabei de explicar aqui para vocês, né? Era um voto por estado, tá? O primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado tinha direito a um voto, o terceiro estado tinha direito ao voto. Primeiro e segundo estado sempre votavam juntos, aí ficava sempre 2 contra 1. É assim que funcionava. É... Como era agora número 9. Como o terceiro estado gostaria que fosse o sistema de votação? Também já expliquei para vocês. O terceiro estado ele gostaria que o sistema de votação fosse por deputado. Como o terceiro estado ele tinha mais deputados do que o primeiro e o segundo estado juntos, eles poderiam então vencer essas eleições. Porque se não fosse assim, eles não conseguiriam vencer, tá? 10. Qual o significado para os franceses da queda da Bastilha? Pessoal, veja bem, para a gente entender a queda da Bastilha, o que aconteceu aqui, né? O terceiro estado, ele não aceita a forma como foi proposta do sistema de votação, tá? Ele não aceita. Eles acham aquilo um absurdo, eles queriam um voto por cabeça, o primeiro e o segundo estado não aceitam. Aí o terceiro estado, eles saem daquele prédio onde eles iam, onde iria acontecer a formação dos estados gerais, eles abandonam o prédio e eles se colocam em estado constituinte, tá? Então olha aqui o que o texto fala pra gente, olha. Pressionado pelos deputados do terceiro estado e pela população atenta aos acontecimentos, o rei reconheceu a nova Assembleia, que é essa Assembleia Constituinte, então eles saem de lá, né? E se instituem, eles falam o seguinte, olha, nós vamos fazer uma nova Constituição para a França. Do jeito que está aí, não tem condições, né? Os impostos caindo só sobre as nossas costas, só sobre o terceiro estado. Então os deputados do terceiro estado não aceitam isso mais. Eles falaram, olha, nós vamos fazer uma nova Constituição para a França. No início, o rei Luís XVI, ele fica meio indeciso, ele meio que apoia e depois ele não quer apoiar mais, entendeu? Por quê? Porque ele não iria contra nem a Igreja Católica e nem ao grupo dele, que era a nobreza, né? Mas olha o que o texto diz pra gente, olha. Pressionado pelos deputados do terceiro estado e pela população atenta aos acontecimentos, o rei reconheceu a nova Assembleia e ordenou que os deputados do primeiro e segundo estado se unissem a ele, tá? Uma forma assim, para tentar enganar ali a população. Em julho, a Assembleia nomeou um comitê constituinte, passando a ser conhecida como uma Assembleia Nacional Constituinte. Qual que era o objetivo deles ali? Fazer novas leis para a França, modificar tudo, tá? Aos olhos da nobreza, Luís XVI deu um passo ousado quando concordou em submeter o seu poder a uma constituição, tá? Porque ele era um rei absolutista, ele mandava em tudo. Agora, com uma nova lei, uma nova constituição, ele seria mais ou menos obrigado, não é, a ter que concordar com aquelas leis que estavam sendo colocadas ali. Então, o texto diz, né, que os deputados, né, achavam que ele foi ousado em fazer isso, né? Na verdade, o rei ele preparava um golpe para submeter o terceiro estado pela força,
reunindo tropas em Versalhes e Paris. Então, na realidade, na cabeça dele é o seguinte: eu vou deixar o terceiro estado achando ali que eles têm o poder, não é? Mas na cabeça dele, ele estava preparando uma tropa para acabar, na realidade, com esse poder do terceiro estado, tá? Porque ele não ia submeter o seu poder, pessoal, né? O poder que ele tinha, o poder absolutista que ele tinha, ele não ia ser controlado por uma constituição, né? Uma constituinte, por lei. Se ele tinha o poder total, para que ele ia fazer isso, né? Pois é. Aí veja bem, os acontecimentos políticos eram acompanhados com grandes expectativas pela população, pois a grave crise de abastecimento afetava o cotidiano dos franceses, principalmente dos camponeses e da população pobre que vivia nas cidades. O custo de vida tornou-se muito alto, saques, mercados de armazéns cresceram. Os caras chegavam nos supermercados, nos armazéns que tinham naquela época, né? E saqueavam tudo. Tava faltando tudo, comida, as pessoas não tinham dinheiro, né? E as tropas reais tiveram grande dificuldade em dominar as multidões de famintos. Multiplicou-se a quantidade de mendigos que vagavam pelas ruas, né, pelas cidades, amedrontando a população que temia roubos e furtos. Não é? Para agravar a situação, muitas manufaturas francesas, prejudicados pela concorrência dos produtos ingleses, foram à falência. Então a França não conseguia, por exemplo, vender os seus produtos porque os produtos ingleses eram muito mais baratos. A economia do país estava em ruínas, a situação muito crítica. Muitas pessoas pelas ruas pedindo esmola, muitas pessoas saqueando os armazéns, né? Aí no dia 14 de julho de 1789, tá? Em busca de armas e munição para combater as tropas reais, uma multidão invadiu a Bastilha. Professor, o que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão. Era como se fosse, por exemplo, hoje, uma delegacia, era uma prisão. E essa prisão, ela simbolizava o poder absolutista do rei Luís XVI. Por quê? Porque todo mundo que não concordava com ele, ele mandava prender. E geralmente as pessoas iam para essa prisão. Então o que a população fez, pessoal? A população invadiu essa Bastilha porque lá tinha muitas armas e munição para lutar. Então olha o que o texto diz aqui, olha. No dia 14 de julho de 1789, em busca de armas e munição para combater as tropas reais, uma multidão invadiu a Bastilha, fortaleza unificada como prisão real em Paris e símbolo do absolutismo da França. Isso é importante você saber, né? Com a tomada de Bastilha, a força popular deu início ao processo revolucionário. Então a tomada da Bastilha, ela significou duas coisas importantes dentro desse processo revolucionário. Primeiro, eles estavam invadindo ali uma área do rei, não é? E que mostrava, por exemplo, que ali eles estavam acabando com o poder real, como se a ideia mais ou menos fosse essa. E segundo, a partir daquele momento da tomada da Bastilha, estava iniciando ali um processo revolucionário. A revolução começava a partir ali daquele momento, tá? Então a tomada da Bastilha ela foi muito importante. Enquanto alguns nobres ainda mantinham tropas para enfrentar a população enfurecida, outros optaram por buscar abrigo em outros países. Muitos nobres refugiados em reinos absolutistas vizinhos, principalmente a Áustria e Prússia, né, passaram a conspirar contra a revolução. Sabe por quê, pessoal? Pensa bem. Se essa revolução tivesse dado certo e eles conseguissem, por exemplo, tirar aquele rei absolutista do poder, os outros países que viviam próximo da França teriam problema também. Por quê? Porque a população poderia também tirar os seus governos, né? Então não era interessante, por exemplo, para o rei da Prússia, para o rei, por exemplo, da Áustria, né? Não seria interessante, por exemplo, que a Revolução Francesa desse certo. Porque senão ficaria assim, olha lá, a população conseguiu tirar
é, o rei do poder, não é? Então isso viria como se fosse assim um incentivo para que outros povos de outras civilizações fizessem também. Então foi por isso que esses reis, né, da Áustria e da Prússia, eles não concordaram muito com o que estava acontecendo ali, tá? E passaram a conspirar contra a revolução que estava acontecendo na França revolucionária, né? O medo de que o povo saísse do controle passou a ser compartilhado tanto por nobres quanto por burgueses, tá? E a última questão é: cite 3 artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bom, visando conter as agitações populares que tomaram conta da França, a Assembleia Nacional, controlado pela grande burguesia mercantil, porque os burgueses, eles ganhavam muito dinheiro. Eles queriam tirar os nobres do poder, mas eles não queriam que o povo chegasse ao poder, não. A população mais pobre, não, né? Eles queriam, de uma certa forma, manter o poder. Então, eles fazem aí uma Assembleia Nacional. E nessa Assembleia Nacional nós temos aqui os artigos. Ele está pedindo para citar 3 artigos. O primeiro: os homens nasceram e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Você observa que essas declarações do direito do homem e do cidadão, ela tem característica lá nas ideias iluministas que nós trabalhamos. No 4, a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique ao próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que asseguram os outros membros da sociedade o gozo do mesmo direito. E o artigo 6º, a lei deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empresas e em empregos públicos, ok? Então era só pegar 3 desses 4 itens que nós temos aqui, né, desses 4 artigos, e responder aí a questão número 11, beleza, pessoal? Então, essa é a primeira fase, é o primeiro momento da Revolução Francesa. E nas próximas aulas aí a gente vai dando sequência para você conseguir compreender todo o contexto dessa Revolução Francesa. Então, o que foi importante nesse primeiro momento? Você ter entendido como que era a França pré-revolucionária, ou seja, a França antes da Revolução, como que era dividido os estados, primeiro, segundo, terceiro estado, né? Quem tinha poder no primeiro e no segundo estado, poder de pagar impostos, né? A gente viu que o primeiro e o segundo estado não pagavam impostos, que os impostos eram pagos pelo terceiro. Vimos que a França contrai uma dívida e que o governo, na época, ele quis que o primeiro e o segundo estado pagasse aqueles impostos que estavam sendo criados. O primeiro e o segundo estado não aceita, pede ao rei que fizesse a convocação da Assembleia dos Estados Gerais para votar ali quem pagaria aqueles impostos. Essa Assembleia, na realidade, era um voto por cada estado. O terceiro estado não queria que fosse o voto por cabeça. O terceiro estado não concorda da forma como foi colocado. Colocou-se em Assembleia dos Estados Gerais, né, em Assembleia Constituinte, né? E aí, com o passar do tempo, com os problemas, nós vamos ter a queda da Bastilha, que dá início ali ao processo revolucionário. Então, resumidamente, foi mais ou menos isso que nós falamos aí. Na próxima aula a gente vai trabalhar mais um pouco sobre essa Revolução Francesa, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.